Fala galera, tudo bem? Passando para deixar mais uma semana de PET, né? Quarta semana do PET 4 para vocês. E como de praxe, antes de começar a nossa aula, eu vou deixar aquele recadinho, né? Eu mandei algumas mensagens ontem e vou reforçar aqui o pedido para quem ainda não fez as atividades para estar me mandando, né? Às vezes você fica sem graça de ter perdido e de estar atrasado, pode me mandar mensagem que eu estou à disposição e eu mando para vocês o conteúdo no privado, que fica mais fácil para vocês estarem fazendo as atividades. Hoje eu fiz até uma colinha aqui, um resuminho da nossa aula de hoje, que hoje a gente vai falar mais uma vez sobre esporte de marca, né? Hoje a gente vai falar de todo um pouco, né, dessa questão de esporte de marca, de invasão, de precisão, né, e o técnico combinatório. Então, o que fala na apostila hoje? Eu queria pedir também para que vocês lessem com muita atenção os textos, porque tem uma atividade de escrever o que a imagem, qual esporte aquela imagem representa. Se ele é um esporte de invasão, se ele é um esporte de marca, de técnico combinatório, se ele é de precisão, esporte de precisão. Então eu gostaria que vocês lessem com muita atenção a parte que explica cada um deles, né? Para vocês saberem identificar. A gente já vem falando um pouco, não é a primeira aula, a gente já vem falando um pouco sobre isso. Então, acredito que não vai ter muita dificuldade. Mas lá a gente fala um pouco sobre os esportes, né? Sobre a questão do atletismo. E aí vem e explica, né? O que seria um esporte de invasão. Esporte de invasão, eu vou falar para vocês como tá lá e vou citar um exemplo. A diferença é que eu vou citar um exemplo para vocês, para poder ficar mais fácil, para vocês raciocinar a questão da imagem para poder estar respondendo. Então, o que seria um esporte de invasão? São modalidades em equipe, né, em que as equipes têm que invadir o campo, ou a quadra, ou o espaço defendido pelo adversário, né, e marcar gols, cestas, pontos, né, e ao mesmo tempo defender a sua área, né, a sua parte da defesa. Então, o esporte de invasão seria ter que invadir o campo do adversário para marcar ponto, cesta, né? E ao mesmo tempo defender o seu. Vou dar um exemplo claro que a gente já comentou e que vai ficar fácil de vocês identificar quais são nas imagens, que seria o futebol, né? O futebol de campo é um exemplo de esporte de invasão, futsal é um exemplo, um basquete é um exemplo. Tá bom de dar exemplo, senão vai ficar muito fácil, né? E o que seria o esporte de marca? Esporte de marca são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices que podem ser mensurados com metros, segundos e quilos. Então, o que é isso, professora? A gente a gente ouve, né? E às vezes não raciocina. Mas um exemplo de esporte de marca. Esporte de marca é o próprio que a gente vai falar de hoje. Hoje a gente não está falando do atletismo. O atletismo é um esporte de marca. Assim como natação, assim como ciclismo. Todos esses são exemplos de esporte de marca. Seguindo, esporte de precisão. Lá na apostila fala que é um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar objetos procurando acertar um alvo, né? Um alvo específico, né? A gente já viu vários esportes aqui nos PETs que entram como exemplo de esporte de precisão. Mas eu vou citar dois para vocês, até recentes, né? Que um é a bocha, lembra que a gente fez a aula da bocha? E também o golfe, né? Que foi recente agora, né? São exemplos de esporte de precisão. E tem por último, lá na apostila fala sobre o técnico combinatório, né? Que são esportes que se caracterizam por possuírem como resultado da ação motora comparada à qualidade do movimento. Muito interessante, né, esse? E exemplos de esportes técnicos combinatórios seriam o quê? A ginástica rítmica, né?
o skate, são exemplos de esportes técnicos combinatórios. Então lá vai ter explicando para vocês exatamente como eu falei aqui, como eu tentei explicar mais simples um pouquinho e estar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. E aí vai ter as imagens para vocês estarem respondendo que tipo de esporte se enquadra aquela imagem. Vocês vão responder se é técnico combinatório, se é de precisão, se é esporte de invasão ou se é o esporte de marca, tá bom? Então lê com bastante atenção depois de assistir o vídeo, tá? Que tá bem tranquilo para responder. Depois vai falar sobre a corrida no atletismo. Hoje a nossa aula é até extensa um pouquinho, né? O vídeo vai ficar grandinho. Fala um pouco sobre a corrida do atletismo e fala sobre o movimento da corrida e o nosso corpo, né? Os movimentos corretos a serem feitos, tem tudo isso lá. E fala sobre também fala um pouco sobre a corrida de velocidade. Depois fala um pouco da diferença da corrida de velocidade e a corrida de persistência, tá? E aí tem imagens, tem como executar, né, as passadas da corrida. Então lê com bastante atenção, tenta fazer para depois responder a última atividade que você vai descrever. Como foi praticar, quais as maiores dificuldades, o que você achou de executar as passadas da corrida. Então a nossa aula de hoje, em resumo grande, é isso, tá? Sobre os esportes, sobre associar a imagem com os esportes lá que a gente citou no começo do vídeo. E depois fala um pouco sobre a corrida, sobre os movimentos e o nosso corpo. Fala sobre a corrida de velocidade. Depois fala um pouco sobre a diferença de corrida de velocidade com corrida de persistência. É só ler os textos que tá bem tranquilo. Dá para executar o movimento em qualquer espaço, tá? Tira foto dessas atividades e me manda com o nome escrito quarta semana de PET. Então, a nossa aula de hoje é essa. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode estar me chamando, tá? E até a próxima.